A paz do Senhor para a amada igreja. Maravilha. Coisa boa estar na casa do Senhor. E que o Senhor, nesta noite, possa continuar falando conosco, porque Ele já está falando conosco desde o início, né? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque quando você entra nesse ambiente, é inevitável você não ouvir a voz de Deus, porque neste lugar Deus fala, e Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da palavra, através do testemunho, através dos louvores. Então Deus está falando, e que Deus possa me usar como canal de bênção, para trazer uma palavra para você, para mim também, porque a palavra também, ela me alcança, e que ela seja proveitosa. Esta é a palavra que eu gostaria de trazer. É que o seu tempo que você predispôs a estar aqui, você possa sair e dizer: valeu a pena sair de casa, vim direto do trabalho para ouvir Deus falar comigo. Amém? Amém, amados. Temos aí a foto da campanha, por gentileza. Se tiver, eu gostaria que projetasse. Tem algo ali que eu gostaria de aproveitar. Enquanto isso, vou trazer uma palavra, e a base dela vai estar fundamentada na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Eu vou ler, é bem conhecido, e os irmãos vão acompanhar. E eu gostaria que os irmãos verdadeiramente acompanhassem, porque é daí que vai sair o desenrolar da mensagem. E é dentro da mensagem que Deus fala com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Diz assim então, Paulo escrevendo aos Filipenses: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Encontrou a foto da campanha, aquela que tem o tema da campanha, por gentileza? Meus amados, eu vi uma coisa aí nessa foto aí, e a gente quando vai pregar, a gente fica procurando, Deus mostra alguma coisa. E aí eu enxerguei algo aí, e eu quero dizer para os irmãos. Pois bem, antes, porém, falar de crise é chover no molhado para nós. Só para você entender que crise hoje é capim, é grama, no mundo inteiro. Mas a gente precisa de falar, porque o tema é crise. A princípio eu vou falar um pouco de crise, mas crise, só para você entender, desde o Jardim do Éden já começou ali uma crise. No Jardim do Éden, no paraíso já tinha crise. Houve algo ali que já começou uma crise ali. E a crise, na realidade, quando você fala a palavra crise, não tem coisa boa em crise. A palavra crise é uma palavra que converge para as coisas ruins. Agora, nós vamos aprender aqui ao longo da mensagem, é que pode-se tirar vantagem da crise. Pode-se deixar Deus trabalhar nesse cenário, que é o cenário perfeito para Ele trabalhar. Deus trabalha em cenários devastadores, em cenários que não tem mais jeito. É aí o palanque, a plataforma perfeita para Deus fazer algo tremendo. Então, eu acredito realmente que Deus hoje vai fazer, já está fazendo, porque eu sei que tem pessoas que estão em crise aqui também.
Então, isso é importante. Agora, uma coisa importante, quando a gente vai falar desse tema, é que uma das coisas que é primordial é você entender e aceitar que está vivendo um período de crise, seja ela qual for. Porque existe em nós, talvez, uma negação daquilo que está acontecendo. E é importante, a definição melhor de crise, ela vem da medicina. São tantos conceitos e preconceitos sobre crise, mas o melhor, o mais assertivo, vem de quando um médico dá um diagnóstico de uma enfermidade, e geralmente, quando ele diz, a pessoa está doente, e ele diz ou liga para um parente, olha, houve uma crise no quadro. Quando ele aponta, houve uma crise no quadro, ele está dizendo, olha, a coisa piorou e a tendência das crises é culminar naquilo que não se deseja. No caso, morte. Então, quando acontece isso, então a gente precisa de entender que crise sempre vai ser uma palavra negativa, uma palavra pejorativa e uma palavra que traz, de certa forma, uma confusão na mente da gente. Mas a gente tem uma questão importante, que quando a gente fala crise, a primeira coisa que vem é financeira. Quando a gente fala crise, a gente já imagina financeiro. Mas são tantas crises, inclusive que tem crises que chega a ser brincadeira. Por exemplo, crise de riso. Você vê, existe crise de riso. E o que é crise, irmão Daniel? Crise, para a gente já entender, a palavra crise significa desequilíbrio. Crise é algo que sai fora do plano, do projeto. Crise é uma adversidade em relação ao que estava proposto. Você já viu maré contrária, vento contrário? Geralmente isso é uma crise na relação, no comércio, nas relações interpessoais, internacionais. Então, crise é algo que vem contra aquilo que estava planejado. Mas uma coisa eu entendo, e é o positivo da crise, eu acredito e digo, e já disse algumas vezes, toda adversidade traz dentro de si um presente. Toda adversidade traz dentro dela um ensinamento, traz dentro dela algo que pode te levar para um outro patamar. Então, eu estava observando e dizer para você a questão, irmão Daniel, nós estamos vivendo em uma época de grandes crises, irmãos, de grandes crises. Nós vivemos uma época, crise existenciais, que é aquela crise que atinge novos e mais velhos, mas principalmente as pessoas aí 200 para cima, né, dos 40, dos 50, da minha idade. E essa crise existencial, a gente precisa entender. É quando você, irmão Daniel, quando é que acontece isso? É quando você começa a protagonizar os porquês na sua vida, a querer questionar por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui. Aí começa coisas que você tinha certeza, você começa a chover interrogações na sua frente. Crises existenciais. E crises existenciais é algo muito difícil. Às vezes as pessoas não querem aceitar essa realidade, mas ela é uma realidade. E é quando você não sabe de onde veio nem para onde vai. Você está num trevo com 5 vias e você para e você olha, 50 anos, já cheguei até aqui, mas daqui eu vou para onde? Você fica sem saber. Uma história interessante para retratar a crise existencial, diz, e é real, é verdadeira, que um dia um brilhante senhor, inteligente demais, chegou em um trem, numa estação, e andou ali para dentro da estação, entrou
e não olhou em qual trem entrou, só entrou na estação e pegou o primeiro trem. Veja bem. E aí, quando ele entra, o trem começa a andar, e aí vem o bilheteiro, recolher o bilhete, né? Tinha isso nos trens, eu não tenho essa experiência, mas tinha isso nos trens. E aí, vem andando, e aí quando chega de longe, o bilheteiro vê aquele senhor, já de idade, mexendo nos seus livros, pôr na mão no bolso, caçando aqui, e ele já identificou, ele já falou assim, eu já sei o que está acontecendo. E aí mas ele foi andando. E aí, quando chega perto daquele senhor, e ele procurando ali, ele diz, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor, tipo assim, não precisa se preocupar, eu conheço o Senhor, eu sei quem é o Senhor. Aí ele disse, eu também sei quem eu sou, eu só não sei se estou indo para o lugar certo, porque ele entrou no trem sem olhar, então ele diz, eu também sei quem eu sou, eu só não sei para onde vou. Assim tem muitas pessoas que também sabem quem são, qual a sua origem, de onde veio, quem são os seus pais, quem são a sua família, qual é a sua igreja, sabe, mas muitas das vezes se encontra perdido. Então essa crise é uma crise existencial. Existe, por exemplo, a crise emocional, que hoje nós estamos vivendo uma crise terrível, crise emocional. São crises que realmente têm abalado a humanidade. Nós temos crises gravíssimas, por exemplo, humanitária. Estamos vivendo uma crise na guerra, crises feias. Aguenta aí, porque eu preciso falar, porque o tema é crise. Então eu tenho que primeiro falar de crise, a gente tem que sentir a crise. Porque quem não tem ou não teve uma crise, que atire a primeira pedra. Pode ser de mim mesmo, pode jogar aí. Quem não teve a sua crise um dia, quem não teve um dia. Crise é algo que nós sabemos. E é algo que muitas das vezes nos deixa fora de si, tira nossa esperança. Ontem mesmo eu fui comprar algo em uma empresa, que eu sempre compro de uma senhora, uma ferragista, e eu converso às vezes muito com ela. Aí ela chegou e, Daniel, o que está acontecendo com o mundo? Ela falou, de jeito. Aí uma coisa que ela falou que me chamou a atenção, Daniel, assim, o sentimento é que parece que as pessoas estão perdendo o desejo, o prazer de viver. Parece que as pessoas estão perdendo o prazer de viver, estão perdendo o prazer de estar com a família, estão perdendo o prazer de estar na igreja. A crise está atingindo as pessoas, que elas estão perdendo o rumo, e isso é grave. Então a crise, eu quero assim, fazer uma análise da crise. A crise para mim, ao meu ver, hoje no mundo, estou falando de todas as crises, é como se fosse uma metástase cancerígena que está no mundo se alastrando. E o diagnóstico não é positivo. É porque crise ela é progressiva. Crise digamos que ela é pandêmica. Existe uma crise, mas daqui a pouco uma cepa nova de crise, porque ela gira, ela muda de cara, ela começa a entrar e daqui a pouco ela se ramifica, tentáculos dela para todo lado, e ela vai abrangendo. Mas hoje aqui, eu estou falando isso porque daqui a pouco nós vamos fazer, não é olhar para a crise e ficar paralisado, é como viver em meio à crise, porque as crises vão sempre existir, mas Deus vai nos dar sabedoria para viver no meio da crise e viver ainda agradecido e dizendo o Senhor é bom e agradecendo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E não se preocupa não, crente, crise é o seguinte, meu amado, a palavra diz Naum 3, que o Senhor tem os seus caminhos no meio da tormenta e da tempestade. Aí fora o povo na crise não vê saída, não vê escape, mas para o cristão, mesmo no meio da crise, Deus mostra um caminho, uma saída. Esta é a nossa alegria.
A crise está aí, mas o nosso Deus está bem aqui do nosso lado, aleluia, glória a Deus. Cadê a foto? Coloca a foto, por favor. Por gentileza. Amados, é interessante, eu olhei e assim, eu só quero trazer esse, vai ser muito útil. Qual a palavra que está ali em, digamos, proeminente, que aparece, que ocupa o maior espaço, que quando você bate o olho você vê, qual é a palavra? Crise. Veja bem, a crise naquela foto, ela toma o protagonismo, ela aparece, ela destaca, e está certo, é isso mesmo, nós estamos falando de crise. Mas o que é que você viu aí, Daniel? É que muitas pessoas, hoje, enxerga a crise desta forma, tendo ela como a que protagoniza, a que toma o espaço, a que ocupa a mente, aquela que tudo que você olha é crise, mais ou menos daquele jeito. Muitas pessoas olham a crise mais ou menos por esse ângulo, e observa bem, quando você daí de baixo olha aqui em cima crise, ela se torna maior, porque isso é um fenômeno. Isso aí é uma visão de ótica, que você olha e não é aquilo, mas você enxerga maior do que é. E quem olha para a crise, muitas das vezes olha para a crise, foca nela e ela cresce. Talvez nem é daquele tamanho, mas ela cresce. E como, irmão Daniel, enfrentar a crise, que se eu enxergo esse gigante na minha frente? Meu amado, melhor ângulo de olhar a crise, um gigante, porque a gente olhando de cima para baixo, ela ainda cresce mais. É olhar de baixo para cima, ela cresce. Mas você precisa de olhar de cima para baixo. Mas como, irmão Daniel? Só há uma forma de você olhar o gigante da crise de cima para baixo, permitindo que o Senhor te coloque nos ombros. Porque se você estiver nos ombros do Senhor, com certeza, a crise, ela vai virar, esse gigante vai virar um anão. A muralha vira muro. O oceano de problema vira riacho. Porque você está nos ombros do Senhor. Tem uma música, Raise Me Up, Tu Me Levantas, é a tradução dela. Vocês cantam aqui em português. Tu me levantas. E esse tu me levantas, aqui, nessa tradução, significa, o Senhor me coloca nos ombros, e eu consigo enxergar mais longe. Nesta noite, você pode até estar focado na crise, mas o Senhor, pela fé, eu como ministro do Evangelho, vou profetizar na tua vida, que você vai se permitir, abrir o coração, como o pastor Brenner disse aqui, um coração quebrantado, e o Senhor vai te pegar, da onde você está, vai colocar nos ombros dele, e você vai conseguir enxergar um novo horizonte. Você vai conseguir enxergar do outro lado da montanha. Crise, meus amados. E eu fiquei feliz, entre aspas, porque às vezes a gente sofre crise calado, achando que é só a gente que está, nós estamos como Elias. Só eu fiquei, só eu estou na crise. E aí Deus diz, não, ainda existe, ainda 7.000 lá, que compartilha com você. Deixa eu te falar, crise, ela afeta casa de crente. Crise, ela entra dentro da casa de amigo de Deus. Quer um exemplo só para você? Porque talvez você está achando que é só com você que acontece. Não! Um dia, na casa do amigo de Deus, o Senhor Abraão, escuta, o que aconteceu na casa do amigo de Deus? Olha, e quando a gente fala amigo de Deus, gera uma expectativa, né? Que a casa desse amigo de Deus deve ser a casa, né, meu irmão? Abraão, o amigo de Deus. Então isso aqui desperta, dava até vontade de ir lá na casa de Abraão, do amigo de Deus. Deve ser muito diferente na casa dele, da minha casa, porque ele é amigo de Deus. Mas se alguém chegasse lá, no dia em que Abraão expulsou Agar, e o filho
para o deserto, você pode ter certeza que naquele dia a coisa não estava boa lá não, a crise tinha estabelecido lá. Eu quero até conjecturar aqui, na casa do homem de Deus, talvez tinha panela voando para todo lado, porque você acha que Agar aceitou de bom grado? Você acha que Sara e Agar, nesses dias, tinham um relacionamento amigável? Amigo de Deus, mas também a crise entrou lá. Quando você olha, por exemplo, para Elias, para Jó, para Jeremias, homens de Deus, que em certo momento da crise existencial diz: Senhor, eu me arrependi de ter nascido, que o ventre da minha mãe tivesse sido a sepultura minha. Isso é a palavra de um homem de Deus. Outro diz: Senhor, tira a minha vida. O que eu quero dizer para vocês e trazer até aqui é que não é só você, ou é porque você está em pecado, ou é porque você é pior do que os outros que sofrem crise. Não, a crise ela vem para gregos e troianos, para católicos, crentes, espíritas, todos. Mas para você que teme ao Senhor e confia nele, o Senhor tem um escape na hora da crise. Me lembro, por exemplo, de Jó, capítulo 1, que vocês conhecem. Jó passou por todas as crises possíveis. Mas vocês vão lembrar que no capítulo 1, 4 homens vieram correndo dar uma notícia para Jó. E lá está escrito: veio o servo de Jó correndo quando os filhos morreram e trouxe a notícia: Jó, só eu escapei para te dar a notícia. E aí contou a desgraça toda. Daqui a pouco, chega um outro homem correndo: Jó, eu estava no campo e aconteceu isso com gado e pá, e tudo, caiu fogo do céu, só eu escapei para te dar a notícia. Daqui a pouco mais um homem e diz a mesma coisa: só eu escapei. Daqui mais um pouco o quarto, que não era os cavaleiros do Apocalipse, apesar de parecer muito, porque era morte, era fome, mas chegou e disse: só eu escapei. O que eu quero dizer para você com isso é que pode estar acontecendo a crise que for, e hoje eu posso falar olhando nos seus olhos isso, você pode dizer essa frase que aqueles 4 disseram: eu escapei, a pandemia veio e matou milhares de pessoas, mas eu estou aqui na casa de Deus, porque Deus me livrou. Mas com uma diferença, nós dos 4, porque os 4 trouxeram notícias péssimas, escaparam para trazer notícias ruins, mas você foi salvo, você foi livrado, você foi poupado para trazer as boas novas do Evangelho. Você escapou daquela demissão, onde muitos rodaram, porque Deus ainda quer que você faça algo lá dentro. Você escapou da morte, é porque Deus ainda quer que você leve boas notícias para pessoas. E eu estava refletindo, e aí no tema da campanha, crises, que é uma oportunidade para Deus agir, e agindo Deus quem impedirá. Deixa eu te mostrar aqui, você vai entender. Só que eu entendo, e você também precisa compreender, que Deus opera, mas Deus sempre vai ter que usar alguém que ouve a voz dele para atuar, para fazer maravilhas em lugares de crise. Quando me lembro de Jonas, Paulo, com os ninivitas, para vocês talvez não conhecem, era um povo mau, um povo ruim, matava seus adversários com um requinte de crueldade. Daí a rejeição de Jonas para ir lá. Mas lá era o cenário perfeito para Deus fazer uma grande obra, porque a crise moral daquele povo, a crise
da educação, a crise financeira, a crise que aquele povo vivia, era uma crise sem precedente. Porém, Deus levanta um homem de Deus para representá-lo naquela crise. E lá a palavra de Deus diz que foi a pregação mais curta e a pregação que rendeu 120.000 pessoas para o Senhor. O que é isso, irmão Daniel? É que nós temos um cenário hoje perfeito para Deus trabalhar, mas Deus conta comigo e com você para fazer as maravilhas que Ele quer neste lugar, e nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que o campo já está maduro, falta ceifeiro. Essa igreja, como o pastor Brenner tem nos instruído, não existe tempo melhor para a igreja crescer, porque as pessoas estão clamando, pedindo socorro nas ruas, em qualquer lugar as pessoas estão pedindo socorro. Então nós precisamos nos levantar, porque nós vivemos uma época de crise, e a crise, ela não só atinge lá fora não, hoje nós temos uma crise teológica também, uma crise onde muitas pessoas usam a palavra de Deus, e essa palavra, em vez de trazer certeza, traz dúvida. As pessoas ficam confusas, traz insegurança. As pessoas ouvem a palavra, daqui a pouco ouvem outra palavra, já não sabe mais. Tem crentes antigos, pastor Brenner. Fala para o senhor, eu tenho crentes antigos, que de repente hoje ouve alguém e descobriu agora que ele descobriu que tem alguma coisa nova, com 30, 40 anos de crente. O inimigo trabalha também na crise. Mas o que eu quero trazer a vocês é uma palavra de esperança. É uma palavra que a gente precisa entender. Porque a palavra de Deus diz que nós, o povo de Deus, é um povo forte. Veja bem, a palavra de Deus diz que nós somos um povo forte. Irmão, povo forte é povo que enfrenta crise cara a cara. O povo de Deus não é um povo fraco, que tudo também espera Deus vir cá e matar. Não, é um povo forte, é povo guerreiro, é povo que enfrenta, é povo que vai à luta, que não se entrega. Porque muitas das vezes a gente fica esperando o milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante. A palavra de Deus diz, Paulo diz algo interessante. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Olha o que ele diz. Meu irmão, o maior milagre que acontece na minha vida, na sua vida, é a ação da palavra, quando ela entra no seu coração e ela faz você entender coisas. O poder está no Logos, na palavra. É essa palavra que acerta o seu coração e começa a ferver, e começa a tirar sujeira, e começa a tirar lodo, e começa a desenferrujar, para que você entenda que Deus é contigo, que você pode ir, que você pode avançar, porque o povo de Deus é um povo valente, guerreiro, lutador. Você precisa se levantar. Você não pode ficar cabisbaixo diante a crise. Você precisa se colocar de pé. E uma coisa que Deus pede em Ezequiel, se não estou enganado, ele diz: põe-te de pé e falarei contigo. Mas Deus é tão maravilhoso. Se Deus fala põe-te de pé, porque a pessoa já estava caída, estava no chão, estava enfrentando crises. Mas há algo interessante, pastor, lá ele diz assim: e o Espírito do Senhor veio sobre mim, me colocou de pé e ouvi o que ele falava. Aleluia! Talvez você hoje entrou aqui no chão, caco, arrebentado, em crises. E o Senhor, às vezes você pode olhar e dizer: como eu vou ficar de pé? O Senhor vai fazer um milagre, vai enviar o Consolador, o nosso advogado, vai te colocar de pé e você vai ouvir a palavra de Deus, aleluia. E essa palavra em épocas de crise, e crise é o que eu posso trazer como um tempo tenebroso, escuro, fosco. E quando você ouve a palavra de Deus, o salmista Davi diz, Salmo 119, versículo 105,
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia! O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, e a palavra dele nos mostra o caminho a seguir. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos um Deus que abre caminho no deserto. Olha, esse aqui é maravilhoso, caminho do deserto. Eu fico imaginando, pastor Breno conhece, eu não conheço deserto, só se eu for no YouTube de novo lá, pastor. Mas olha que interessante, caminho no deserto é interessante, principalmente se for um deserto de areia mesmo. Se tiver uma trilha no deserto, dependendo do vento, daqui a pouco aquela trilha apaga. Agora você imagina, você no deserto, de repente você estava indo por um trilheirinho lá, daqui a pouquinho quando você chega, não tem mais nada, você olha para um lado, não vê nada, mas Deus te faz enxergar um caminho no deserto, um caminho que Deus abre e te conduz para você chegar aonde você deve e precisa chegar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, como o nosso pastor diz, quebrantar o nosso coração para ser sensível à voz de Deus. Esse quebrantamento é importante, é interessante. E muitas das vezes, mesmo crente, como eu, cinquentão, desde criança, fui nascido e criado na Assembleia de Deus, mas tem hora que o coração fica duro, fica petrificado, a situação, a crise, ela endurece. E às vezes você não quer acreditar naquilo que você sempre acreditou. Mas deixa eu te falar, Tessalonicenses, Paulo escreve que nós somos tricotômicos, né? Alma, espírito, corpo e alma. Entenda bem isso aqui. Você sabe o que é um quebrantamento e por que Deus gosta. De maneira só para vocês imaginarem. Imagina aqui uma figura de um círculo. Essa parte de fora é corpo. Essa parte intermediária é alma. O espírito do homem está lá no meio, lá no centro. Eu visualizo aqui uma célula, né? Membrana, citoplasma e núcleo. Beleza. Veja bem, por que Deus não rejeita um coração quebrantado? Porque o nosso corpo, que representa a nossa vontade, os 5 sentidos, né? Através dos 5 sentidos, há uma resistência muito grande. Muitas vezes nós queremos pegar, nós queremos sentir, e isso nos atrai. E às vezes a gente fica insensível para as coisas de Deus. Essa parte intermediária é a nossa alma, a sede dos nossos pensamentos, das nossas vontades. E o espírito do homem está lá no centro. Então esse coração quebrantado é que haja uma rachadura do corpo, da alma, e que abra um espaço para Deus falar com o nosso espírito, porque Deus é espírito, e Ele fala no nosso espírito. E às vezes a nossa alma, a nossa vontade está falando mais alto, não deixa Deus comunicar com o espírito. Daí um coração quebrantado, é preciso de haver uma ruptura, é preciso de haver um quebrantamento, para que a voz de Deus chegue no âmago da sua e da minha alma, e aí nós ouvimos ao Senhor, aleluia. Que Deus venha nos quebrantar, com amor, é claro, eu prefiro, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus tem suas maneiras, e a questão interessante, e que a gente precisa entender aqui, é que Deus usa circunstâncias, que muitas das vezes a gente acha que é ponto final. Deus coloca uma vírgula, Deus diz, a sua história não terminou aqui, essa crise não vai te matar, essa crise não vai te levar, não é o final, essa crise aqui pode ser o começo de uma nova história, é aonde Deus trabalha de maneiras que às vezes a gente não entende, mas a gente precisa ser sensível a isso. Ouvi uma frase de Thomas Edison, aos 67 anos, olha bem, Thomas Edison, vocês aprenderam, é claro, todos sabem, aliás, vocês estão claros, porque a ideia dele deu certo. Thomas Edison, um dia chega, e ele tinha um galpão, e tinha os seus estudos ali, e tinha projetos ali, que ele vinha com muitos anos, trabalhando, e um dia, pegou fogo naquele galpão, todo, com todos os projetos, agora você imagina, todos os projetos de Thomas Edison pegou fogo, virou em cinza. Aí no outro dia, ele vai
e ele anda sobre as cinzas, olhando aquela crise, aquilo que aconteceu, e ele olha, e tinha alguém perto deles. Houve algo positivo nesse incêndio. Aí a pessoa ficou: o que tem de positivo nisso, Thomas Edison? Ele disse: houve algo positivo. Todos os meus erros foram apagados, foram queimados. Agora eu vou começar de novo, consertando aquilo que estava errado. Às vezes Deus vem, nos queima, nos deixa muitas das vezes em situações que a gente acha, mas depois que você entende, Deus não te castigou, Deus te livrou de um problema muito maior lá na frente, aleluia. Hoje, meu amado, a minha pergunta é, que eu me perguntei hoje várias vezes: qual é a sua crise? E eu vou além. Quais são as suas crises? Crise familiar, crise conjugal, financeira, espiritual, emocional. Quais são as suas crises, meu amado? Você está num culto. Você está num culto e aqui existe, lembra quando eu disse do diagnóstico lá do médico em relação, e aqui tem o médico dos médicos, e para você ser curado, você precisa de trazer, dar um diagnóstico correto, dizer: olha, eu estou assim, 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 assado, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa te curar, sarar você. Então, a palavra desta noite, de crises, é que você abra os olhos, porque eu não posso falar pela sua crise, porque eu não conheço, e muitas das vezes nós camuflamos as nossas crises, nós escondemos ela debaixo do tapete, para que ninguém veja. Mas revele ao Senhor, que tudo vê, que já sabe que está lá. Então somente seja humilde e diz: Senhor, hoje eu enfrento esta crise, e pode deixar a fila crescer, porque tem muitas pessoas que têm muitas crises, é uma avalanche de crises que as pessoas estão hoje vivendo, essa é a realidade. Mas em nome de Jesus, você como homem de Deus, você vai fazer como Paulo disse: eu sei viver na escassez e na abundância. Eu sei viver, Deus me deu sabedoria, Deus me deu maturidade para não deixar estas crises me atingir, me levar para o buraco, me tirar do foco. Paulo diz: eu sei conviver em tempos de crise e também de bonança. Como ministro do Evangelho, portador da palavra hoje para vocês, para a igreja, eu quero ministrar sobre você, é que essas crises que têm parecido ser gigante, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te mostrar as armas certas, Deus vai te dar habilidade para derrubar o Golias que está te afrontando, aleluia. Esta crise não vai te tirar do foco, essa crise não vai te tirar daquilo que Deus tem para você, essa crise não vai afastar sua família, essa crise não vai te quebrar. Quando você sair do outro lado, você vai sair mais forte, porque Deus te fortaleceu, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos ajudando a compreender qual é a boa, agradável e justa vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe o pastor Brenner, está com o Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.